amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno Domingues. Eita, que eu falei o nome completo pela fé. Mas o importante mesmo agora é o quê? Ficar conosco. Fique conosco porque a nossa aula vai trabalhar sobre gêneros. Gênero, mas qual é o tipo? Então, de olho na tela. Vamos lá. Aula 35.1, gêneros textuais, produção de texto, injunção. Vamos trabalhar textos injuntivos variados, tá? Porque você já entendeu que nós vamos sempre ter tipos de textos em vários tipos de gêneros, né? Beleza? Então, aqui vamos trabalhar só com o injuntivo. Habilidade da aula. Conceber as múltiplas linguagens mediante a leitura de diversos gêneros em língua usual e estrangeira, provocando a reflexão e posicionamento de ideias. Olha só, a nossa aula do conhecimento já amadinha, mas por quê? Porque ela veio para trazer a temática. Que é gêneros textuais, produção de texto, injunção. Ok, vamos então adiante já trazendo para você, fazendo esse apanhado de informação, porque não tem como falar de gênero, de produção textual, sem falar de tipologia e determinar aqui para você essa diferença, tá? Primeira coisa, texto. Estamos trabalhando com tipologia, com textos. Então, deixa eu escolher aqui uma cor dessa caneta. Não quer funcionar. Beleza. Texto. O que texto? O que é todo texto para você? Enunciado que faz sentido para um determinado grupo, em uma determinada situação. Legal, né? Então, é o emissor que vai decidir qual produzir de acordo com a necessidade, beleza? Então tá, falando em texto, você pode escolher. Vamos aí. Primeiro, narração. Narração. Depois, dissertação. Depois, descrição, exposição e injunção. Então, temos aí uma cartela com 5 tipologias. Aí você, de acordo com a sua situação, né? Você vai aí produzir um. Então tá. Agora, tipologia textual. Todas essas 5 que nós acabamos de apresentar têm a mesma característica? Não. Não tem, né? Tanto é que cada tipo vai ter as suas específicas. Quando a gente fala características intrínsecas, é na composição textual, tá? É na forma, é nessa estrutura. Então, a narração, ela tem uma estrutura específica. Tem aí os seus elementos que os constituem. A dissertação também tem a sua estrutura. A descrição, vamos ver a descrição, que ela tem aí 2 momentos, a objetiva, a subjetiva. A exposição é aquele texto direto, traz a informação apenas, sem colocar aí a sua emoção, sem colocar aí a sua ideia, né? Vai apenas explicar. E a injunção, essa tipologia é a que nós vamos trabalhar durante esta aula, beleza? Então, vamos lá. Falando aí de tipologia e gêneros textuais, não tem como um desprezar o outro. Os dois caminham juntos. É nesse movimento aí, olha, circular. Por quê? O que nós temos aqui como texto imagético? Nós temos uma tipologia ou nós temos um gênero textual? A gente tem um gênero textual. Muito bem, a Amadinha salvando sempre o nosso aluno da NASA, né? Beleza. Então, olha só, o nosso texto imagético é um exemplo de um gênero textual. Você consegue identificar que gênero é este? Olha que dá pra ver que dor de posologia. Ai, que dor de dente da gota serena. Se tá com dor, o que você corre? Olha aí, ó, presta atenção, amada. Remédio. Isso daqui, ó, é uma bula Isso. de remédio. Uma bula de remédio. De gênero. Beleza, então. Que faz parte
da tipologia injuntiva, que é uma Exato. injunção. Então, este exemplo é para dizer para você mais uma vez, para esse conceito ficar internalizado e compreendido por você, que os gêneros textuais estão para a tipologia textual e tipologia está para os gêneros. Então, este é o exemplo. O gênero é a bula, mas o texto que esse gênero recebeu é um tipo injuntivo. Por quê? Aí é isso que nós vamos ver durante a aula agora, a construção desse texto, tá? Vamos aqui. Então, os textos, aí a definição, né, de texto injuntivo. Tem a proposta de instruir, informar, auxiliar, aconselhar, recomendar. Para isso, eles oferecem desde o passo a passo das ações que devem ser realizadas até o aconselhamento de como proceder. Beleza. Então, esse tipo textual utiliza a ordem. Esse tipo de texto utiliza o conselho e também a exigência. Por isso, esse tipo de texto, ele tem aí um tempo verbal mais presente nos textos injuntivos. E olha aí, vai ter aí o imperativo. Por quê? Porque transmite essa proposta dentro da ação. Beleza? Então, tome nota. Nessa definição, temos palavra-chave para você montar aí o seu resumo. Texto injuntivo. O que é importante tomar nota? Que ele instrui, que ele informa, ele vem para auxiliar, para aconselhar e para recomendar. Então, ó, lá a bula de remédio vai dizer como você vai tomar o remédio. Tem um outro gênero aqui também que a gente pode, o passo a passo das ações. E o que você vai observar? A forma verbal, que é no imperativo. Beleza? E outra coisa também que a gente pode pegar aqui como um exemplo, receita culinária. Já é também um outro exemplo de injunção. Ok. Então, os textos injuntivos, eles têm uma finalidade como todos os outros, né? Então, todo texto, ele tem um fim. Ele é produzido para um fim. E este aqui, o texto injuntivo, né? Ele tem a finalidade de quê? De instruir quem? Quem que ele vai instruir? O interlocutor. Ah, eu esqueci quem é o interlocutor. Quem é o interlocutor? Ó, a pessoa lá do discurso, você, eu vou passar uma receita, você vai fazer. Então, pronto, a pessoa do discurso. Olha lá, então o interlocutor pode ser o emissor e o receptor, tá? Os envolvidos ali que vão receber esse gênero. Então, o texto injuntivo, ele tem uma finalidade que é instruir o interlocutor. E aí, quando ele vai instruir, esse texto é produzido com um tipo de verbo. E o verbo é sempre no imperativo, tá? Só assim ele vai conseguir atingir o objetivo. E é claro, agora, depois dessa informação, nós vamos trazer para você exemplos de gêneros que recebem, né, essa estrutura injuntiva, que recebem essa tipologia, que recebem esse tipo de texto. Vamos ver quais são os gêneros que recebem esse tipo de texto. Manual de instruções, receita culinária, bulas, regulamentos, editais E muitos outros, mais. tá? Vamos um a um aí, tenha calma, abra seu coração. Estamos trabalhando tipologia textual, injunção. E agora os exemplos de gênero que recebem esse texto. Então, nós temos aqui, tá? O texto injuntivo em vários gêneros textuais. Aqui esse primeiro. Vamos colocar um aqui para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui um cartaz, né? E aí é uma propaganda, um cartaz em que traz informações. Né? E é claro que sobre prevenção. Você já identificou aqui, né? E olha lá, o texto, como é que é um texto curto, uma linguagem objetiva. Por quê?
porque este gênero é assim que ele precisa ser construído, tá? Então, vamos juntos, né, vamos juntar nossas forças, mobilize sua família e comunidade. É muito importante combater os criadouros de mosquito, evitando o acúmulo de água parada. Olha aí, ó, 3 frases e pronto, já deu o recado. Olha só, e observando que é o passo a passo, o que você tem que fazer? Quais ações? Primeiro, como diz assim, ó, nos pratos das plantas, encha de areia até a borda. Olha só, encha. Já tá dando uma ordem aí, ó. Verdade. Tá no comando. E assim... Mantenha, e assim sucessivamente. Beleza, próximo exemplo, outro gênero. Que é o manual de instrução, quando você compra um aparelho eletrônico, qualquer aparelho, uma geladeira, sempre tem um manual de instrução. Verdade. Olha só a construção deste gênero textual manual. É igual o cartaz? Sim, vai dando as instruções, passo a passo, vai dando o comando, o que você tem que fazer. Ok. Mais um exemplo, né? Aqui a gente tem uma peça publicitária, né? Trazendo aí da saúde. Outro exemplo, agora, saindo, né? Totalmente um gênero sem imagem, apenas aí com texto verbal. Não temos mais a questão do exemplo de texto híbrido, mas vamos observar, né? Se aqui nós já temos condições de perceber as características desse texto injuntivo. Não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios e empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não exponha o computador a choques, pancadas ou vibrações e evite que ele caia para não prejudicar as peças internas. Então, aqui é o manual de instruções de um computador publicado por Luana Castro Alves Pérez em texto. Beleza, então, aqui, mesmo sem imagem, mas pela construção do texto a gente viu, não deixe seu computador, mas já está dando orientação, né? Ou seja, vai ou não mexer com o comportamento do interlocutor, sim ou não? Ah, meu amigo, você me responde isso no final da aula, tá? Vamos ver agora. Outro exemplo, bula de remédio. Então, é um gênero textual em que nós vamos ter aí, olha só, o comando. Vai estar descrito, né, ali. Mas também vai ter algo aqui expondo todas as características, todas as observações aí da composição dessa medicação, tá? Então, nesse caso, essa construção, ela tem aí a obrigação de fornecer informações necessárias para o correto uso da medicação. Ok, então vamos aqui de uma forma sucinta, tá? Para fixar o que vem a ser mesmo a tipologia texto injuntivo. É aquele demarcado pelo caráter instrucional da linguagem. Alguns exemplos são as instruções dadas em receita culinária, discurso presente em manuais de instruções de montagem e mensagem trazida na maioria dos livros de autoajuda. Então, como textos instrucionais, sempre nós vamos trazer a receita como um exemplo mais prático, né? E mais popular, mais conhecido. Por quê? Porque ele se caracteriza pela simplicidade, por ter um texto aí pela sua clareza e o uso de verbos no modo aí, no infinitivo também, ou imperativo. Olha a observação. Beleza, então agora chegou o momento da gente dar sequência nos exemplos de gênero, né? Com essa tipologia. Lembrando que pode ter na construção textual mais a presença de outro tipo, tá? Vamos lá. Boleto, faturas e carnês. Predomina o tipo de descrição, nestes casos, relacionado a informações de um indivíduo ou empresa. Olha o que aconteceu. Você está compreendendo? Então, nós temos aqui, ó, o gênero textual,
nós temos 3 gêneros. Olhem para esses gêneros. Observem a estrutura, como eles foram construídos. Né? O texto que eles recebem não está narrando. Não está argumentando. Está descrevendo. Um carnê, um boleto, vamos aqui, o boleto. Está descrito no boleto o banco, o seu nome, o valor, o mês, a parcela, né, o período, o número do contrato. Está descrevendo. Vamos aqui para a fatura. Você vai no mercado, pede a sua fatura, viu? A nota fiscal. A nota fiscal, né? O que acontece aí? O gênero é fatura. O texto que está aí nesse gênero não é uma narração, não é uma dissertação. É o quê? É um texto descritivo. Olha, está discriminando aí, está descrevendo o produto, a quantidade, o valor unitário, o valor total, o desconto, a data, o nome do local, da compra. Está tudo discriminado. E assim o carnê, a mesma coisa. Então, isso tudo é para você ter claro e conseguir daqui para frente, né, claro, analisar essa tipologia e os gêneros textuais e fazer essa diferença, identificar aí um a um. Beleza? Agora, os gêneros textuais, receita culinária. Ah, essa não tem dúvida nenhuma. Ela sempre tem 2 partes, né? A lista de ingredientes com as respectivas quantidades, o modo de preparação com as tarefas sucessivas a cumprir pela ordem determinada. Então, toda a receita ela vai ter 2 partes, olha. Parte dos ingredientes e o modo de preparação. Oh, delícia! Outro gênero textual. Calma, ali. O gênero textual, guia de viagem. Olha que legal. Tá, e nós vamos ter o que nesse guia? Orientações. Onde encontrar para fazer o passeio e conhecer as belezas de Rondônia? Então, você vai lá no guia. Chegou numa cidade, você quer saber os pontos turísticos? Você vai lá naquele apoio para o turista e lá vai ter um guia. O guia, você vai abrir aquele caderninho, aquele panfleto, lá vai estar as orientações. Como você chegar nesses locais. Então, são orientações para você. O texto que está lá naquele cartaz ou naquele panfleto, que é outro gênero, é um texto descritivo também, tá? E aqui é uma imagem, né? Também é um texto descritivo. Outro gênero, ai, esse eu gosto demais. O gênero não, é o jogo mesmo, tá? Uno, né? Beleza, regras de jogo. É um gênero textual aí, injuntivo. Olha o texto. Aqui não está narrando nada. Ah, professora, mas eu estou vendo um texto aqui. Sim, mas como é a construção desse texto? Qual a característica intrínseca aqui nesse texto? Olha lá, nós vamos ter aqui as peças discriminadas aí, os valores, né? Vamos ter aí 112 cartas de jogo, 19 azul, que vale de 0 a 9, 19 verde de 0 a 9. Está organizando então as peças. A outra parte é que toda a regra de jogo vai seguir essa característica aqui, ó, o objetivo. Qual o objetivo do jogo? Seja o primeiro jogador a se livrar de todas as suas cartas em cada rodada e ganha ponto pelas cartas que sobraram, em poder dos seus adversários. Os pontos de cada rodada vão sendo acumulados e o primeiro jogador a fazer 500 pontos será o vencedor. Olha o objetivo do jogo, hein? Ser o primeiro ganhador. E a terceira parte é a preparação, né? Aí vai ter as orientações, como é que vai se jogar. Então, a construção desse texto, a forma que ele tem, né? Ele recebeu um texto descritivo, está descrevendo detalhadamente esse jogo, beleza? Mais um exemplo aí da receita, nós já falamos, né? Então, aqui,
a questão da salada, né? Saladinho de frutas. Olha o doce de fruta. E aí as duas partes, como nós falamos. Primeira parte, sempre nesse gênero receita, que recebe o texto descritivo, né? Só que nós estamos falando de que tipologia? Injuntiva. Por quê? Porque aqui, nessa caixinha dos textos injuntivos, todos os gêneros que nos orientam. Cabe na caixinha injuntiva todos os textos que nos dão ordem, que nos direcionam, tá? E a receita faz parte. Lembrando que aqui a receita nós vamos trabalhar os verbos. Na verdade, o verbo. Verbo sempre no imperativo. E agora, no texto instrucional. Vejam aí que a estrutura ela é simples, ela é acessível, ela informa de uma maneira clara, né? Então, vamos ver aí realmente se esse texto instrucional, dentro desse gênero, que são as instruções, né, para a montagem aí dessa peça, a gente consegue realmente atingir a finalidade da produção desse gênero aqui, dessa orientação. Olha lá. Ó, aplique a massa de vedação. Tampo ou louça. Massa de vedação não acompanha o produto. Porca ou arruela. Coloque a porca arruela apertando-a firmemente com auxílio de uma ferramenta. E canopla. Olha, eu acho que assim eu já consigo montar lá em casa. Então, não tem como se perder. Perceberam aí que conforme a gente vai lendo a orientação, você vai montando, vai fazendo, a gente vai fazendo mesmo, mudando, né, de atitude. Visualizando, né, a imagem, vendo as pecinhas com o nome correspondente. Dá tudo certo, né? Beleza? Vamos aqui adiante. Tá tomando nota? Se não, fica tranquilo, acompanha a explicação para você compreender direitinho essa tipologia textual e os diferentes gêneros que recebem esse tipo de texto. Olha lá, o texto instrucional serve para explicar quais os procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto, né? Vamos aí o caso desse novo gênero. Então, a gente tem aqui um produto, aqui vem as primeiras orientações, como fazer, onde deixar, e aqui mostrando como utilizar, como aplicar esse produto, ok? Passo a passo. Mais um gênero, e esse aqui eu acredito que até na sua escola, no mercado, nos veículos, né, também a gente consegue encontrar nos cilindros, né, de oxigênio. E sempre extintor. informando, sempre instruindo. Ó, e observando sempre os verbos no modo imperativo, no modo infinitivo. Sempre, use, puxe, aperte, dirija. Sempre, sempre. Esse é um dos detalhes, uma das características. Eu vou destacar aqui para ele perceber esse verbo, olha lá. Dá para ver aí, Amadinha? Dá. Use o extintor na posição vertical. Puxe a trava rompendo o lacre. Aperte o gatilho até o fim. Dirija o jato à base do fogo. Aí é a manutenção. Aqui aí não é tem verbo. Isso aqui é já como vai fazer aqui para baixo. Como é que você vai cuidar do cilindro, tá? Orientando aqui embaixo, tá? E temos aí mais um. Esse você vai viajar no mundo, o quê? Da infância. Aí instruindo o passo a passo de como brincar de batata quente. Tu já brincou, Madinha? Não. Então, como brincar de batata quente? Observem a estrutura, né? Sente-se com seus amigos no chão formando um círculo. Tá fazendo aí? Isso, chama o papai, a mamãe, o tio. Vamos lá, vamos fazer. Depois, peça para o jogador mais velho com um adulto para controlar a música, parando de vez em quando, né? Vamos lá. E aí, terceiro, enquanto a música estiver tocando, todos vão passando a batata de mão em mão no ritmo da música. Se a música for lenta, bem devagar. Se for agitada, bem depressa. Legal, né? Orientações. E aí, chegou a hora de pôr a mão na massa. Ei, vamos fazer receita? Sim, mas é a receita de como produzir
né? Essa tipologia textual, legal, né? Como fazer um texto injuntivo? A linguagem deve ser clara, objetiva, acessível e apresentar neutralidade no tratamento com o interlocutor. Tá vendo? Tem que ser neutro aí, com quem vai receber esse texto. Pronto, como fazer? Agora sim, essa lâmina grava na mente e no coração. A estrutura. Primeiro, esse texto ele tem uma introdução. Nessa introdução, o que aí você coloca na introdução? Exposição macro, momento inicial em que o autor indica ao leitor o objetivo geral da ação recomendada pelo texto. Beleza. E no desenvolvimento? A apresentação dos comandos, exposição das ações que devem ser executadas para que o objetivo geral seja realizado. As ações são apresentadas na ordem que devem acontecer. Beleza. E a conclusão? A justificativa é a parte final do texto na qual o autor expõe os motivos pelos quais se deve seguir as orientações. Essa parte não é presente em todos os textos injuntivos, mas é muito comum em textos de cunho legal ou de aconselhamento. Beleza, então, tá? E aí, eu pergunto e digo o seguinte: saber ler e compreender um texto instrucional pode ajudar-nos no nosso dia a dia. Podemos aprender a fazer tudo aquilo que ainda não experimentamos. Então, chegou a hora de você experimentar, produzir novos gêneros, né? Com essa tipologia. O texto instrucional na internet muda alguma coisa? Como assim? Qual é a resposta? Sim, muda. Veja o que muda, gente. Olha, a internet está aí tomando conta, né? Não tem como. Então, prestar atenção que também esses gêneros na internet, como é que eles vão se comportar? Como é que você também tem que fazer essa leitura aí desses gêneros? Olha lá, vamos aí. Na elaboração de textos eletrônicos, o que muda em relação ao método de escritura impressa é que a leitura na tela é 25% mais lenta que no impresso. Tá vendo? Depois, outra orientação. A interatividade do leitor com o texto é um aspecto muito importante a se considerar. O leitor pode, em alguns casos, determinar como será a navegação pelo texto. Terceiro, orientação. O meio digital permite o uso de hipertexto, que são texto associado por meio de links. Isso gera uma navegação não linear e difusa. Por isso, é preciso estar atento a todas as possibilidades de navegação do texto e verificar se estão coerentes e de fácil compreensão. Beleza, então fique de olho aqui, hein? Tá? Não pode jamais esquecer, porque a internet é um caso em que a gente gosta demais de estar ali, né? Mas tem que ter cuidado. Falou internet, olho aberto para todas as informações. Ali está repleto de gêneros. E aí, ter todo aquele cuidado, tá bom? E aí nós vamos ter uma aula específica falando de textos aí da internet, a questão de fake news, tá? Tudo isso tem que ter também atenção. Mas estamos aqui, na verdade, já quase concluindo a aula sobre a tipologia em junção e os diferentes gêneros que recebem esse tipo de texto. Mas para isso chegou a hora do que será, hein? Do trabalhando gênero. Olha, da teoria para a prática. Vamos lá. Texto injuntivo instrutivo. Você, aluno, estudante da NASA, deve consultar temas: classe gramatical, verbo, o modo imperativo, indica uma ordem, pedido, orientação ou conselho. Primeiro momento, sugerimos que o estudante prepare previamente um momento na sala virtual ou em outro local da sua casa para conversar informalmente sobre os tipos de brincadeiras e receitas. Culinária, receita, comida, trânsito, placas, doenças, dengue, malária, covid, e que os familiares vivenciaram. O que mais? Qual? Segundo momento, relembre e conte com detalhe quais brincadeiras, comida ou jogos foram importantes para os seus familiares na sua vida. Deve relatar também sobre doenças e tratamentos,
uso de chás medicinais, ervas. Depois, pode usar a criatividade na produção, escrever o texto instrutivo e confecção de jogo, receita, doce, salgado, chá, guia manual de instrução e outros. É uma sugestão apenas, né, para que o nosso estudante possa aí ter condições de poder produzir aí essa atividade, tá? Mas aí você pode ir além, tem aí bastante sugestão para você, tá? Beleza, mas o importante é fazer algo realmente depois que você consultou ali algum familiar, vizinho, colega. Uma receita de família. Também, né? Aquela que não falta, né? No domingo. Eita! Ou quando vem um convidado. De Nós repente a gente chega lá, né, de visita. Nós vamos para casa da avó, lá na linha 75. Lá não pode faltar o quê? Qual é a comida? Tô até sentindo. Meu Deus, tem polenta? Ai, eu adoro. Tem frango caipira? Meu Deus, me chama que eu vou. Beleza, então assim, o que acontece agora, Madinha? Vamos encerrar a aula, porque tá bom, mas acabou, né? Acabou. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Valeu, até lá!